Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo aqui no canal, me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. E nesse canal sim, nós estamos comentando a lição de adultos e também a lição dos jovens, além de trazer outros temas também sempre relacionados à Palavra de Deus. Neste momento também estaremos fazendo leitura e menção da lição de adultos, da lição de número 9, que traz por título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Eu já chamo a vossa atenção, irmãos, que a chamada de Deus está para a vida do ser humano. Deus ele tem uma chamada específica na vida de todo ser humano. Todo ser humano, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto. Às vezes não são aquele projeto que nós gostamos, ou talvez que nós gostaríamos. Tem muitas pessoas talvez têm vontade de ser cantor, mas não conhecem nada de música, não sabem nada de música, não tem dor nenhum de música. Outros querem ser pregadores, mas não sabem, não tem locução, não tem questão, não sabem pregar. Então, cada pessoa, Deus vai trabalhar, Deus vai dotar de capacidade segundo o seu projeto e não a sua própria vontade. É o projeto de Deus que vai vir para a nossa vida e não o projeto da nossa vida que vai para as mãos de Deus. Nesse quesito aqui, vamos ver muito bem a questão de Paulo ensinando, orientando aos pastores, aos novos decididos, aos novos líderes também que estaria formando dentro da igreja. Porque quando é interessante você perceber o seguinte: a igreja era formada inicialmente de judeus. Eram judeus, né? Os discípulos eram judeus, Jesus era judeu, as pessoas que seguiam Jesus eram judeus também. Mas após a morte de Cristo, e principalmente com a chamada do apóstolo Paulo, começou agora a aceitar Jesus. Alguns discípulos, alguns seguidores aceitavam a Cristo, que eram os gentios. Então os gentios começaram a aceitar Jesus. E os gentios tinham uma prática diferente, uma vida diferente, conduta diferente. E eles não faziam parte do judaísmo. Então isso é interessante, por isso que daí começou a ter uma necessidade de começar a levantar e de consagrar e de separar o que nós chamamos de presbíteros, ou bispo, ou anciãos. É a mesma coisa, bispo, ancião e presbítero é a mesma coisa, são sinônimos. Então todos os bispos, todos os presbíteros, todos os anciãos que estavam sendo separados eram sempre dos gentios, para cuidar dos gentios, já que os gentios não fazia parte do conceito judaico. Então toda a consagração, a questão de consagração de diáconos, a consagração de presbítero, tudo isso originou-se por causa dos gentios aceitando a Jesus e precisariam ter esse cuidado, essa atenção maior. Amém? Deu para pegar ensinamento aí? Tem coisa boa, viu? Vejamos. Os obreiros da atualidade, irmãos. A gente fica muito preocupado com a questão como é que está sendo a formação desses novos obreiros. É uma necessidade haver uma capacitação, haver uma formação, e ver uma consagração, e ver um jejum, e ver o ensinamento para que esses obreiros possam dar seguimento à obra do Senhor e a obra de Deus não venha penar, não venha sofrer. Porque quando o obreiro é bom, quando o pastor é bom, quando o diácono é bom, quando o presbítero é bom, a igreja tende a crescer. Mas quando assume lideranças ruins, sem a chamada de Deus, sem serem vocacionados para isso, a igreja sofre muito e traz grandes consequências para a vida assim da igreja. Bora ver ponto 1, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados, o ponto de partida. Nós já vimos nas lições anteriores que Antioquia era um grande centro missionário, onde daí saiu vários missionários para estar ganhando almas para Jesus e abrindo e fundando igrejas também. Já com relação em Éfeso, tornou-se uma igreja de formação de obreiros. Muitos obreiros de destaque, amigos de Paulo, obreiros de Paulo lá, saiu da igreja de Éfeso. Então era Éfeso que começava a formar uma grande capacitação para os obreiros, e estava sempre voltada para a questão de Éfeso. E por isso a necessidade de formar obreiros para que esse evangelismo que estava sendo feito, as pessoas precisavam aceitar Jesus, mas alguma liderança deviam ter. Você sabe muito bem que o apóstolo Paulo ele pregava, chegava na cidade, anunciava o evangelho, ganhava almas para Jesus. Ele passava um período naquela cidade para que pudesse assentar ensinando a igreja. Se naquele local, naquela cidade, já tinha alguém experiente, que já tinha uma maturidade maior, já tinha conseguido compreender maior a palavra do Senhor, esse próprio já ficava como líder local dali. E sempre ele vinha fazer uma visita. Salvo quando não tinha ninguém, ele enviava algum companheiro de Éfeso, solicitava que a igreja de Éfeso, pudesse estar enviando um obreiro para tomar conta daquela localidade, daquela nova igreja que estava sendo constituída naquele lugar.
Por isso a necessidade, o próprio Jesus disse que nós estejamos orando para que Deus possa levantar cefeiros. A seara é grande, mas poucos são cefeiros. Mas cefeiros que têm amor pela obra. Cefeiros que têm a dedicação pela obra. Cefeiros que o intuito é ser um vaso, um instrumento de Deus para a salvação e libertação das pessoas. E não com terceiros, segundas intenções. Paulo, o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo, sempre o ministério cresceu, tornou-se internacional. E é claro que somente Paulo não poderia tomar conta de toda a igreja que ele estava abrindo. Por isso a necessidade de estar colocando obreiros dedicados na obra do Senhor, homens íntegros, retos, homens usados pelo cheio do Espírito Santo, para que a obra de Deus pudesse crescer cada vez mais. Porque Paulo não poderia estar em todos os lugares a qualquer momento. Por isso que Paulo sempre teve essa preocupação de levantar obreiros, de ensinar obreiros, de instruir obreiros, de ver a conduta do obreiro, para que esse possa ficar na frente da igreja e assim estar ensinando a igreja como se comportar. Já que não podia fazer sozinho. Dentre esses obreiros de Paulo, nós podemos citar aqui, segundo o comentário da nossa lição, né? Timóteo, Soprata, segundo Trófimo, Tíquico, a questão de Tito, Aristarco, Filemão, Gaio e dentre outros também. Então, se você for ver, Paulo era um grande discipulador de pessoas, ganhador de almas, discipulador e formador de obreiros. São coisas diferentes. Você pregar é uma coisa, você ensinar é uma coisa, e você ser obreiro, formar obreiro é outra coisa. E a nossa maior missão, minha enquanto pastor, é formar obreiros. É também ganhar almas para Jesus, é ensinar sim, mas principalmente formar obreiros. Porque toda igreja é necessário ter uma liderança. É necessário ter um obreiro que possa estar na frente desta igreja, para que a igreja possa crescer, desenvolver e ser ensinada da melhor forma possível. Paulo, um mestre inspirador. Irmãos, é muito tão interessante quando você vê que o seu pastor, que a sua liderança é um grande homem de Deus, que estará para estar lhe ajudando, estará para estar lhe orientando, para lhe dar oportunidade para que você possa crescer. Quantas pessoas, irmãos, quantos líderes têm medo quando vê um jovem pregando bem, quando vê um jovem ensinando, quando vê a igreja gostando daquela palavra, daquele obreiro. Tem pastores que sentem até ciúme, talvez porque não tem a convicção da chamada de Deus. Eu abro um parênteses aqui para dizer, se você for chamado por Deus, não precisa se preocupar não, se na sua igreja tem alguém que pregue melhor do que você, que ensine melhor do que você, porque a sua chamada foi para ser pastor, foi para ser diácono, para ser pregador, para ser ganhador, para ser missionário. Você tem uma chamada de Deus, e quando na sua chamada de Deus, ninguém vai tomar o seu lugar. Agora, se você estiver exercendo uma função que Deus não lhe chamou, aí é claro que Deus vai te chamar o dele e colocar o dele na posição, porque Deus tem os seus projetos, Deus tem os seus caminhos. Quantos obreiros nós falamos, quantos obreiros aí, líderes têm entrado na chamada, têm entrado no pastoreio, têm entrado no diaconato, no presbitério, somente jogados pela janela, não tem chamada nenhuma, não tem vocação nenhuma, só tem próprios interesses próprios, pessoas somente querem fama e destaque. Então essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão sair do projeto, porque não fazem parte do projeto de Deus. Às vezes só fazem parte do projeto do homem, mas não de Deus. Necessário também nós destacarmos aqui, que assim como Paulo reunia vocacionados para dar instruções de como pastorear a igreja, por isso que existem 3 cartas pastorais, que são chamadas as 3 cartas pastorais de Paulo, porque Paulo enviou a carta ao pastor dando orientação do que fazer, de como conversar com o mais novo, com o mais velho, com os anciãos, como ser a questão de consagração, como ser consagrado, como crescer no conhecimento, como se destacar na questão da obra do Senhor, como ser um obreiro aprovado. Dentro disso tem a primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo e também a carta de Tito. São chamadas cartas pastorais, porque foi enviada para os pastores, para que possam ser assim ensinado como exercer esse ministério. Como consagrar obreiro, como separar obreiros, quais são essas características desses obreiros para serem separados, para serem escolhidos como presbíteros, para serem selecionados, né, como diáconos, como pudesse estar servindo, como se comportar diante da igreja. Então Paulo ainda tinha essa preocupação também de formar a liderança, e essa tem que ser a nossa preocupação. Nós precisamos se preocupar e estar formando obreiros da melhor forma possível, capacitados, sejam cheios do Espírito Santo, mas que tenham amor, que gostem de ler a palavra do Senhor. Já pensou um obreiro que não lê a Bíblia?
Já pensou um obreiro que não ora? Já pensou um obreiro que não jejua, que não consagra a sua vida a Deus? Como é que vai viver esta igreja? Qual o crescimento que vai ter esta igreja se nós precisamos estar constantemente em oração, em consagração, em jejum? Já pensou se um diabo se manifesta, ela vai ter que chamar quem? O vizinho? Vai ter que ir lá chamar um irmão? Vai ter que ir lá telefonar para o pastor, o presidente vir e resolver o problema? Não, somos nós que precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Eita maravilha, viu? Vejamos. É necessário você perceber que o segundo ponto aqui vai trazer o seguinte: o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Toda liderança, irmãos, precisa ter conhecimento da palavra de Deus. E precisa conhecer os ensinamentos também contrários à palavra de Deus. Nesse segundo ponto aqui, Paulo destaca dois ensinamentos que estavam trazendo prejuízos para a vida cristã daquela época. Primeiro grupo eram os chamados judaizantes. Os judaizantes, eu fiz até um vídeo, vou deixar o card aqui depois, eu fiz um vídeo falando sobre quem são ou quem eram os judaizantes, tá bom? Depois você assiste, vai estar lhe ajudando muito. E se você estiver gostando desse canal, estiver gostando desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que possa receber notificações, deixa seu like, é muito importante que quando você dá o like, o YouTube comece a enviar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? E depois assiste lá o meu vídeo sobre judaizantes. Veja, os judaizantes eram judeus, nascidos judeus, que aceitavam a Jesus, o evangelho, mas gostavam que continuassem sendo praticadas as práticas judaicas. Eles queriam ser cristãos, mas que as práticas judaicas, que a lei de Moisés pudesse ser preservada, pudesse ser continuada. Ou seja, e assim as pessoas que estivessem também aceitando Jesus, principalmente os gentios, que estavam aceitando a Jesus com a pregação de Paulo, era necessário também, segundo os judaizantes, que eles também pudessem estar guardando a lei de Moisés. Ou seja, judaizantes eram judeus que estavam aceitando a Jesus, mas queriam que a prática judaica, os costumes judaicos, a lei pudesse ser cuidada, pudesse ser também orientada, pudesse ser ensinada e praticada também pelos gentios. Principalmente, eles destacavam a circuncisão. Os gentios não tinham o hábito de circuncidar, até porque a circuncisão foi um ato de uma aliança que Deus fez com o povo de Abraão, com o povo judeu. Então a prática judaica. Era necessário também a questão da guarda do sábado, era necessário guardar o sábado para que pudesse obter a salvação, segundo os judaizantes. E também a questão das festas judaicas, a questão de praticar as festas judaicas, guardar as festas judaicas. A questão de não comer carne sacrificada, não comer todo tipo de carne, evitar as carnes, né, que são dos animais impuros, por causa da questão da purificação. Então os judaizantes queriam que os gentios pudessem se tornar judeus e cristãos, porque ao aceitar a prática judaica, eles se tornariam como se fossem judeus. E aí agora Paulo começa a ensinar que não há necessidade disso. Os judeus têm sua cultura, têm sua formação, mas os gentios agora que estão aceitando a Jesus não precisa se fixar, não precisa guardar essa lei, porque Cristo Jesus já guardou toda a lei. E como Cristo Jesus guardou toda a lei, já não somos mais obrigados a guardar a lei, mas sim seguir os ensinamentos de Cristo Jesus. Então Paulo sofreu muito em Gálatas, no livro de Hebreus também tem muitas referências acerca disso. As pessoas quererem guardar o judaísmo e querer que as pessoas pudessem ser também judeus. Destaco aqui que hoje também tem muitas pessoas nessa prática. A igreja adventista, por exemplo, do sétimo dia, tem muito essa prática também, de querer que as pessoas também sejam judeus, né? Aguarda o sábado, a questão dos alimentos. Então a igreja adventista tem um pouquinho de judaizantes também. Fique atento, viu? E também muitas igrejas pentecostais, principalmente as chamadas igrejas neopentecostais, já está tendo o hábito, irmão, de trazer as coisas de Israel para dentro da igreja. Tem igreja que só começa depois que a arca entra nas costas dos diáconos. Tem igreja aí, irmãos, que antes de iniciar o culto tem que tocar o sofá, aquela grande trombeta tem que ser tocada para dar início ao culto. Quantas igrejas, irmãos, traziam os símbolos judeus, né? A questão da arca, a questão da tábua da lei, a questão da Arca da Aliança, a questão do candelabro. Então muitas igrejas estão trazendo as práticas judaicas, a questão da vestimenta, a questão da roupa do sacerdote. Tudo isso são práticas de fazer a igreja de Cristo ser judaizantes, retomar as práticas judaicas. Mas isso já foi quebrado para a glória de Jesus. Nós não temos a necessidade mais de praticar os atos judaicos, a prática judaica para adquirir nossa salvação. Nós estamos livres em Cristo Jesus. Claro que precisamos nos santificar, trazer nosso corpo em santificação para a glória do nome de Deus. Gostou aí, né? Deixa o seu like, viu? E se inscreva no nosso canal para que Deus assim possa estar nos abençoando, tá bom? Um outro grupo também é muito da questão do conhecimento. São chamados os gnósticos.
A questão gnóstica, né? Os gnósticos, essa palavra vem da palavra grega gnose, que significa conhecimento. Então, o gnóstico vem da palavra, né, gnose, que significa conhecimento. De uma forma geral, é mais uma filosofia, um título de um entendimento das coisas. Por exemplo, eles acreditam que existia um Deus magno, um Deus superior, um Deus tremendo. E desse Deus maior, desse Deus supremo, desse Deus superior, existia toda a contradição. Existia o bem, existia o mal, existia a noite, existia a luz, sabe? Existia o bom, existia o ruim. Existiam todas essas contradições existiam nesse Deus bom. Mas de repente desse Deus supremo, uma parte dele, um Deus mau, saiu dele. E esse Deus mau criou o mundo. Criou o mundo, e este mundo ele é pecaminoso, esse mundo é pecador, esse mundo que é chamado a matéria não presta. Então é dito pelos gnósticos que a matéria não presta, o mundo não presta, é pecaminoso. Aí agora que vem um grande entendimento seguinte: se a matéria é pecaminosa, se o mundo é pecaminoso, logo os nossos corpos, nosso corpo humano, o nosso corpo também é pecaminoso. O nosso corpo não presta, a matéria não presta, o nosso corpo é insignificante, o nosso corpo não presta para nada. Então, porque a matéria não presta, desse Deus ruim que criou o mundo, e o pecado também acaba se originando disso. E aí agora vem o ensinamento mais forte, que vai contradizer totalmente a questão do ensinamento de Paulo e também de Jesus. Então, por isso que por causa desse ensinamento da matéria não prestar, não ser ruim, existia dois tipos de pessoas, dois tipos de gnóstico. O primeiro dizia: a matéria, o corpo não presta, a matéria não presta, então eu tenho que sacrificar o meu corpo. Eu tenho que matar o meu corpo. Eu não posso comer todo tipo de alimento. Eu não posso sentir prazer. Eu não posso ter alegria no meu corpo. Eu não posso ser uma pessoa alegre. Eu não posso dar prazer ao meu corpo. E por isso que havia, grandes rejeições. Não pode isso, não pode, não pode, não pode. Porque tudo aquilo que dava prazer ao corpo precisava ser rejeitado, porque a matéria é ruim. Existia também o outro gnóstico que era mais radical, que já dizia o seguinte: se o meu corpo não presta e a matéria é ruim, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Eu posso pecar, eu posso prostituir, eu posso matar, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque o corpo não presta. Então, se o corpo não presta, eu pratico todo ato de pecado. Então, os gnósticos dividiam essas duas partes. Um que buscava o sacrifício, porque o corpo não presta, e o outro procurava a prostituição, né? A promiscuidade, já que o corpo também não serve. Desse também contradiz diretamente a próprio Cristo, porque já que Cristo é Deus, é uma das partes de Deus, e já que Cristo é Deus, como é que Deus vai pegar agora e se transformar em homem? Uma matéria imprestável, cheia de pecado. Então por isso que eles negavam a encarnação de Cristo, que Cristo veio em carne, Cristo viveu na carne, Cristo viveu como homem aqui, porque eles diziam que Cristo, se é Deus, como é que Deus vai se personificar nessa matéria que é tão pecaminosa? E por isso que eles rejeitavam a encarnação de Cristo, já que Cristo não podia encarnar, não podia viver nesse corpo. Cristo para ele funcionava como um fantasma. Funcionava como fantasma. É por isso que você vai ver várias vezes os discípulos ensinando, Paulo ensinando, Pedro ensinando, Tiago ensinando, né? O corpo, necessário sacrificar o corpo, espírito, alma e corpo, que nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, que Deus habita dentro de nós, dentro dessa matéria. Então o nosso corpo é de suma importância. Para ele o nosso corpo só servia para prender a parte imaterial do homem, que é a nossa alma. O corpo só servia para prender. Então precisava ter essa liberdade do corpo. E logo Cristo também, ele não viveu como homem, porque senão ele seria pecaminoso, porque a matéria é ruim. Então Paulo combateu muitos ensinamentos que contradiz totalmente a palavra de Deus. Deu para pegar aí, tem coisa, viu meu irmão? Muita coisa. E hoje também não é diferente. Quantas pessoas ensinam isso? O corpo não presta para nada, morreu, acabou, ninguém tem mais nada com isso. Porque a matéria, o corpo é ruim, Deus não tem interesse no corpo. Quantas pessoas dizem, Deus só tem interesse no coração? Não, irmãos, Deus tem interesse espírito, alma e corpo. Devemos apresentar a Deus espírito, alma e corpo, santificado na presença do Senhor. Paulo também, tá em coisa, né? No lição aqui, o compromisso de Paulo com o Senhor. O compromisso de Paulo com Deus. Irmãos, nós que somos líderes, precisamos sempre focar na pessoa de Deus. O nosso maior interesse é que ele cresça, é que Deus cresça, que o nome de Deus cresça e que o nosso diminua.
A nossa intenção, irmãos, é levar o evangelho que transforma, que liberta as pessoas através de Cristo Jesus. E isso precisa estar dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. O nosso foco sempre tem que ser Jesus. Nós precisamos ter muito esse interesse. Nós somos lideranças, irmãos. Nós precisamos viver o cristianismo para que as pessoas possam ver em nós o cristianismo. Eita maravilha, viu? Paulo apela aos líderes sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra do Senhor. Irmãos, a obra de Cristo, irmãos, não é uma profissão. Ser pastor não é uma profissão, é um legado, é uma chamada. Eu sei que tem muitos líderes aí, irmãos, fazendo da sua chamada uma profissão. Não estou dizendo isso com relação a ganhar dinheiro, não. Porque o próprio Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Mas precisamos ficar aqui, como Paulo já disse nas suas palavras, que ele não queria ser pesado à igreja. Precisamos ter essa preocupação para que a ganância, para que o dinheiro não venha sufocar, não venha crescer mais do que o coração. É evidente, irmão, que nós somos pecaminosos, nós não somos super-homens, nós somos cheios de pecados e cheios de falhas. Mas nós não podemos, irmãos, deixar que o pecado venha nos sufocar, que a ganância, que o amor ao dinheiro possa ser maior do que a chamada de Deus para o nosso ministério. Quantas pessoas sonham com pastorear grandes igrejas, não para terem grandes responsabilidades, não para ter grandes compromissos, mas sim para que possam ter um maior salário, maior em condições. Então chama a atenção de vocês, tenha essa chamada de Deus, exerça o ministério, mas não deixe a simplicidade, não deixe a humildade, não deixe o amor às almas apagar dentro de você por causa do dinheiro, nem por causa das riquezas. Sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus, irmãos, em todos os lugares, sempre vão ter lobos cruéis. Aqui são os obreiros maus, obreiros desqualificados, obreiros que matavam a igreja, que destruíam a igreja, que sufocava a igreja, que ensinava a igreja errada. E nós precisamos estar combatendo isso. É por isso que o obreiro tem que ser, para ser aprovado, é necessário meditar na lei do Senhor. Por isso que o obreiro aprovado tem que se apresentar ao Senhor como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, tem que ser repreensível, tem que ser marido de uma só mulher, não dado a vinho, tem que ser sóbrio, tem que ser repreensível, tem que ter as qualificações morais e éticas para que assim possa exercer ministério, mas que Deus possa estar levantando a mim, levantando a você, para que nós possamos ser obreiros aprovados, obreiras aprovadas na casa do Senhor, para que a chamada de Deus possa prevalecer na minha e na sua vida, e nós possamos exercer essa chamada segundo a vontade de Deus. Que Deus possa estar nos abençoando. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa seu comentário aí, e que Deus possa estar nos abençoando cada vez mais. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.